Bora, pessoa! Estamos aqui outra vez, Lu Bazante aqui, continuando falando sobre produtividade. Fica de olho que hoje tem um tema muito legal que é home office. Estamos falando em inglês agora. Apesar de home office não ser um termo usado recentemente, já é algo bem antigo, mas por causa desse cenário atual que estamos vivendo, muitas pessoas passaram a falar sobre esse termo. Muitas até sem entender direito o que significava. Mas home é casa, em inglês, e office, escritório, é mais ou menos aí numa tradução livre, escritório em casa, ou fazer suas atividades do escritório em casa. E aí é só entender que você vai trabalhar em casa, fazer atividades profissionais em casa. Então é o profissional que sai do seu ambiente de trabalho natural, no escritório que ele deveria estar, e ele faz suas atividades em casa, mas não necessariamente só em casa. Tem pessoas que só pelo fato de não estarem no escritório, oficialmente, fisicamente lá, elas podem alugar até um outro lugar, um coworking, ou ir para qualquer outro lugar que não seja o escritório original. Então isso também é considerado home office, é só o fato de você não estar lá. E eu coloquei algumas perguntas lá no meu Instagram, se não conhece é o Lu Bazante na gestão, vai lá, segue, curte, comenta e faz parte daquela rede também. Coloquei umas perguntas lá sobre o que queriam que falasse e era esse tema. E é importante falar que existem tantas vantagens quanto desvantagens no home office, como qualquer coisa na vida. Mas algumas vantagens são bem interessantes, por exemplo, ficar perto da família. Porque uma reclamação muito natural hoje em dia é que as pessoas não têm tempo, que a gente já aprendeu que não é bem assim, para ficar perto da família. E aí dá uma facilidade maior das pessoas estarem juntas. Outra facilidade é que as pessoas economizam bastante tempo no deslocamento, que estariam aí acordando mais cedo, pegando um ônibus ou pegando um carro, enfrentando o trânsito, o metrô, o que seja, mas elas evitam esse transporte e aí ganham um pouco mais de tempo no seu dia. Continua sendo 24 horas, mas elas têm mais disponibilidade para fazer outras coisas. Há também uma vantagem ligada a essa questão da redução de custo, porque você corta custos de transporte e também você corta custo de alimentação, porque estaria fora de casa se alimentando. Aí tem outra discussão, acho que está se alimentando em casa, mas você ganha em outra coisa. Você pode escolher melhor a sua alimentação, você pode escolher o que você vai comer e ainda comer com a sua família. E buzina. É hora de buzinar. E outra vantagem muito legal é a independência, porque as pessoas simplesmente só precisam levantar e começar a trabalhar. Basicamente isso. 4 vantagens para você e agora 4 desvantagens para você comparar. Algumas desvantagens são a perda da privacidade, porque você está dentro de casa e aí aquelas pessoas entram na sua casa e de certa forma começam a ver um pouco da sua rotina, sua família, seu dia a dia. Também uma desvantagem é o excesso de carga de trabalho. Tem muita gente reclamando que tem trabalhado muito mais em casa do que no trabalho. E é claro que se fosse trabalhar mais por ser produtivo, isso é uma coisa muito legal, mas às vezes não é isso. Às vezes, de fato, é perder a noção do quanto está trabalhando. E aí o tempo que poderia estar com a família já nem está mais, porque está fazendo aquelas atividades profissionais. Outra desvantagem que é muito interessante, outra desvantagem que também vale falar é a diminuição da troca profissional. Quando você está no ambiente físico, trabalhando com outras pessoas, vez ou outra você consegue conversar, trocar uma ideia ali mais próximo. Não que no virtual você não consiga fazer isso, mas o presencial ainda estimula mais essa troca. E aí, falando em virtual, outra desvantagem que tem sido muito comentada é a questão do cansaço por excesso de reuniões virtuais. Então, como cada um está no seu canto, cada um está na sua casa, é preciso usar os recursos tecnológicos a favor dessa vantagem ou desse benefício ou dessa nova situação. E aí, as reuniões virtuais têm sido muito usadas e as pessoas ficam mais cansadas porque ficam focadas ali na tela e ficam, de repente, só tendo uma dimensão para observar qual é a reação das pessoas, porque você não tem como avaliar a expressão não verbal das pessoas e fica querendo interpretar ali
no pequeno recurso que é o que a tela mostra para você. Então você tem vantagens e desvantagens para comparar como está sendo home office para as pessoas ou para você. Então nós estamos falando que as pessoas estão em casa, tendo que reaprender como realizar as atividades profissionais dentro desse ambiente de forma sustentável e saudável para elas mesmas. Então, nesse contexto, é preciso ter muita organização, disciplina, e algumas dicas podem ajudar você, se está vivendo essa realidade, a fazer isso ser mais suave no seu dia a dia. A primeira dica é planejar. Planeje, isso mesmo. É muito importante ter uma agenda do que você vai fazer. Muita gente reclama dessa história da agenda, que já ficou muito batida, produtividade, enfim, mas é importante sim. Você precisa saber o que você vai fazer na sua semana, pelo menos. Algumas pessoas criam uma agenda mais curta, mas o recomendado é criar entre 3 dias a uma semana, porque você tem uma noção do panorama que tem a ser cumprido pela frente. E na construção da agenda também é importante não lotar muito essa agenda, para que você tenha possibilidade de incluir possíveis urgências que venham a surgir que você não tem controle. Ou porque alguém superior você trouxe, ou porque de fato algum cenário mudou e apareceu uma atividade que pode desprogramar o que você tinha já para realizar, ou já estaria no meio da realização, se você não tiver um espaço para encaixar aquilo novo que surgiu. Então, é muito importante planejar. E eu particularmente gosto muito de uma noite anterior ao que eu tenho que fazer no outro dia, né? Eu vou lá, dou uma olhada na minha agenda para já começar a pensar ali e reinternalizar e lembrar do que eu tenho que fazer relacionado àquelas ações ali. Se eu já discuti alguma coisa com alguém sobre aquilo, se já tem alguma coisa na minha mente, começa a fomentar já uma noite antes aquilo que eu tenho que fazer. Outra dica interessante que parece óbvio, mas muita gente não faz, é criar um ambiente adequado dentro da sua casa para ser onde você vai realizar suas atividades profissionais. Nem todo mundo tem um escritório dentro de casa. A maioria das famílias hoje em dia mora em apartamentos bem pequenos. Mas se você não tem esse escritório, se você tem, ótimo. Mas se não tem esse escritório, vai testando lugares na tua casa que te deem um pouco de privacidade e te deem um pouco de concentração. Porque você vai precisar isso. Você vai entrar em reunião virtual, você vai estar fazendo atividade que pode se distrair se tiver coisas acontecendo ao seu redor. E lembra que distração atrapalha na produtividade, né? Então você tem que evitar as distrações para se manter uma pessoa produtiva mesmo dentro de casa. E aí recomenda-se que você vá organizar o seu espaço, coloque perto de você tudo o que você precisa, documentos, relatórios, um cafezinho, uma água, caneta, papel, o que você precisar, para não dar desculpa de você ficar se levantando. E aí toda hora que você se levanta, você perde meia hora para voltar, porque foi fazer uma coisa na cozinha, lembrou de outra, tá dentro de casa, tem uma demanda mais para fazer. Então é legal que você prepare esse espaço e que você, se não sabe qual, que vá testando qual funciona melhor para você. Mas você vai encontrar esse espaço e você vai conseguir realizar isso dentro de casa da melhor forma. E essas são só algumas dicas das perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu vou continuar com a outra parte desse vídeo, mas antes eu vou lembrar você que pode, além de você, pode ter outras pessoas que estão precisando ouvir essas dicas. Então chama essas pessoas, compartilha esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Marca aqui na notificação, mas não deixa de fazer essa mudança acontecer na sua vida, porque ela é possível e ela vai trazer melhores resultados.